Olá, bem-vindas a mais um Mães na Real. E hoje a gente vai falar sobre um tema super importante e super atual, que é a questão de ter um filho. E as mães hoje em dia estão escolhendo, por muitas vezes, terem somente um filho, né? Por várias razões. Primeiro, porque a maioria de nós está engravidando muito mais tarde e a maioria de nós está considerando muito a questão toda econômica de ter um filho, né? Quanto é que custa ter um filho? É caro ter filho hoje em dia, né? Porque a gente coloca em boas escolas, porque a gente coloca em várias atividades extracurriculares, enfim, a gente está tendo, eu acho que a mulher está tendo mais noção e participando mais dessa parte econômica da vida do casal, né, Lu? Você que é expert em grana, na questão de dinheiro e de finanças, né, vai poder falar com muito mais propriedade sobre isso do que eu. Mas, enfim, eu vou falar rapidinho do meu caso. Eu tenho uma filha de 6 anos e desde que ela nasceu eu quis ter um segundo filho. Só que até agora eu não tive coragem para o fazer, né? Aí já fiz 40 e poucos anos e agora vou ter que fazer fertilização se eu quiser ter um filho, né? Como falou o meu médico. E assim, e eu vejo, e eu me debato muito com isso, porque além de tudo, eu vou perder muito a minha liberdade é, que eu tenho, né? Com uma criança de 6 anos, eu já voltei a ter a liberdade, relativamente, né? Que eu tinha antes de ser mãe, e eu fico sentindo, cara, vou voltar tudo de novo, ficar aquelas noites sem dormir, vou perder a minha liberdade para estar com as minhas amigas, eu vou me sentir muito excluída do mundo, né? Porque quando a gente tem filho, essencialmente a gente se exclui do mundo. Isso para mim é uma coisa muito, muito dolorosa e muito difícil, né? Então, assim, essa é a minha questão, é o que eu estou lidando. Talvez tenham mães aí que também estejam na mesma posição que eu, mas vamos ver aí o que vocês acham desse assunto aí, vocês outras mames. Ô, Paty, se a gente Camila, fizer conta, a gente não tem filho. Porque se você fizer conta, né, o gasto que tem numa vida inteira com um filho é muito alto. Então não é uma decisão financeira. Eu acho que a gente tem que entender que não é uma decisão financeira, porque você pode fazer escolhas diferentes. Você quer ter 2, 3 filhos, você pode colocar numa escola pública, não pode? Se você quiser ter 2, 3 filhos, você não pode morar num lugar mais barato? Ou você quer ter um filho para viajar todo ano para o exterior? Então, assim, é colocar na balança o que é importante para você e para a família para tomar essa decisão. Lógico que, assim, fazer conta em todo o processo da nossa vida é importante, ter uma noção, o que a gente pode, o que a gente não pode, mas a gente colocar na balança o que é mais importante. Só que a gente quer ter tudo, a gente quer ter o conforto, a gente quer ter a melhor escola, a gente quer ter as viagens de férias e quer ter mais, né? E quer avaliar, não, mas será que isso vai pesar se eu tiver mais um filho ou não vai? É claro que vai mudar o orçamento da casa com mais um filho, com mais dois, com mais três. Isso com certeza. Mas eu acho que o dinheiro nunca é a grande questão. Eu acho que tem outras questões envolvidas nessa decisão que não é só dinheiro. Muitas pessoas falam, é muito caro, não vou ter filho porque é muito caro, não vou ter filho porque isso, porque aquilo. Mas eu acho que o que você falou, por exemplo, faz muito mais sentido, né? A gente acaba sendo muito mais sincera com a gente mesmo quando a gente se coloca dessa forma. Eu tenho dois, então foi uma escadinha, 1 ano e 8 meses de diferença. Eu resolvi ter logo um depois do outro para facilitar o processo, tipo aquela pessoa bem prática, vamos ter dois logo. E facilita, facilita. Cara, vou te dizer, facilita em algumas coisas, mas tem outras que, meu Deus do céu, acho que é mais difícil que gêmeos. A Di sabe disso, depois ela fala também. Agora, eu, por exemplo, eu digo que eu não fechei a fábrica, mas eu também não tenho coragem de pensar no terceiro. E não é só pela questão financeira. Lógico que a questão financeira fala, pô, imagina pagar 3 escolas, meu Deus do céu, três, não sei o quê. Mas tem muito isso, caramba, eu vou voltar, né? O meu mais novo tá com 8, então trocar fralda, bebê chorando de noite, não dormir, mudar a dinâmica da casa. Agora que a gente conseguiu se estruturar, agora que eu e meu marido como casal, a gente conseguiu restabelecer o nosso relacionamento pós-filho, a gente vai voltar a ter bebê. Então, assim, são N questões que envolvem a decisão que fazem a gente pensar e tem que ser realmente colocadas na balança.
Eu já passei por tudo isso também, viu, Lu? Assim, no começo, confesso que eu ficava me dando essa desculpa do lado financeiro. Eu acho que é o mais fácil, né? Porque te evita que você tenha que pensar numa série de coisas, como, por exemplo, essa, né? Será que se eu me readequar ao meu padrão, será que eu estou disposta a fazer isso? Sem depois ficar jogando, né? Ou culpando, ou falando, se eu tivesse só um. Mas hoje o que mais pega para mim é essa questão também da liberdade, né, do fato de eu já ter tido já ter aí uma vida estruturada, né? Mas eu queria levantar também uma questão aqui, que é muito importante, que é a pressão, né? A pressão da sociedade por ter mais filhos. Eu, por exemplo, tenho um, e todos os dias, pelo menos uma vez no dia, eu escuto a famosa pergunta, né? Ela não quer um irmãozinho? Eu até viajei para o Beto Carreiro no aniversário da minha filha e eu ouvi umas 5 vezes a mesma pergunta. Você só tem ela? Ela pede um irmãozinho, não pede? Você pede um irmão? Eu perguntava para minha filha, sabe? Então, existe uma pressão que eu fico preocupada com isso. Porque ter filho é uma coisa muito séria, né? Despende muito emocionalmente da gente, do nosso tempo, da nossa dinâmica. E eu acho que é uma decisão que ela não pode ser tomada simplesmente por, sabe, aquela coisa, então vamos deixar, né? Tá todo mundo No cobrando. impulso, né? Pelo impulso, porque a sociedade está cobrando, né? Eu acho que tem que vir por uma decisão do casal ou da pessoa, enfim, que decidiu ter, com todos os ônus e bônus, que é, né, você decidir ter um, porque eu sei que em alguns momentos eu posso ser cobrada, eu sei que minha filha vai ter que lidar com uma realidade de ser filha única, né? Ontem, eu não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas enfim, né? Foi o dia dos irmãos aí, então todo mundo fica postando, é dia do irmão, eu adoro postar também, e minha filha talvez não tenha isso. É um ônus, né? Mas, enfim, ela vai ter que lidar com isso e eu também, na proporção. Assim como eu teria que lidar, enfim, tendo um outro filho. Ainda não descarto a possibilidade de adotar, sempre teve isso no meu coração, mas, né, enfim, fiz o processo da adoção, quero retomar isso, então talvez ela ainda tenha aí um irmãozinho, né, ou uma irmãozinho que vier, mas fica essa reflexão, eu acho que é bacana, queria saber de vocês também, de não ter o segundo por imposição da sociedade, sim, por algo que a tua família entendeu que vai agregar mais do que, né, diminuir, enfim, do que causar estresse para a família toda. Não, é interessante, acho que todos os pontos que a gente levantou, porque eu acho que quando a gente chega numa certa idade, a gente acaba ficando bem madura, né, e reflexiva com relação a esses pontos, né? Porque quando eu era mais nova, eu sempre gostei muito de criança, trabalho com criança, eu amo criança, eu achei assim, eu falei, eu quero estar com a minha casa lotada de crianças. Eu vim de uma família onde minha mãe tem mais de 10 irmãos, então são muitos tios, a família é sempre uma família grande, então eu queria também proporcionar essa irmandade, né, para os meus filhos. Então eu achei que eu fosse assim, estar com a minha casa lotada de filhos. E no decorrer assim da minha vida surgiram outras oportunidades. Eu fui adiando a maternidade ao ponto de que quando eu cheguei eu já estava num processo também que eu já estava com quase 40 anos, fiz fertilização, acabei não engravidando e depois eu parti para o processo de adoção. E assim, para mim foi maravilhoso, foi um processo lindo. É meu filho e estou no processo do segundo filho também na adoção, mas hoje eu fico assim bastante analisando esses pontos, todos esses pontos que vocês colocaram para não ser repetitiva, e pontos que antes, quando eu era mais nova, eu não avaliava, né? Mas eu acho que assim, eu não bati o martelo de que não vou ter mais, e deixei assim, tá em aberto. Vamos ver de que maneira vai vir, né? De que maneira vai vir. Mas eu acho que assim é bastante importante todo mundo realmente avaliar, né? Porque o planejamento é tudo. É claro que a gente aprende a ser mãe no dia a dia. Quando vem um filho, a gente aprende, seja no primeiro, seja no segundo, a gente aprende a ser mãe. Mas é importante a gente avaliar exatamente o que eu quero, né, proporcionar para o meu filho. Porque claro que se depois a gente dá um jeito para tudo.
Mas acho que todos esses pontos que a gente levantou fica um ponto de reflexão para todas as mães que estão nos assistindo aqui, né? Porque não é uma decisão fácil, né, Cá? Pelo contrário, é uma decisão fácil. E você não pode se programar. Você não pode planejar tudo, né? Eu acho que chega um certo momento que você diz, cara, vou encarar, e você vai com a cara e com a coragem e pronto. Assim, eu com a Beatriz, eu tentei planejar tudo, quis fazer tudo certinho. Aí ela nasceu e não era nada daquilo. Então, acho que a gente tem que ter um grau de entrega, né? Porque, como a Lu falou, se a gente for planejar tudo racionalmente, ia acabar a população do mundo, porque ninguém ia ter filho. Que não é uma coisa, né, legal, bacana. Não é fácil. Não é fácil, é muito difícil, né? Então, assim, eu acho que chega um certo ponto de vamos nessa, né? E vamos. E eu acho que não é por acaso que existem tantas gravidezes não planejadas, né? Porque a pessoa conscientemente ela nunca ia, né, ter. Então, e aí sim, o mundo continua e as crianças continuam nascendo, né? Eu acho que é um pouco assim, né? Agora, para fechar eu sou outro extremo, né? Falando de imprevistos e planejamento e tudo, ó quem tá aqui hoje comigo, né? Porque o planejamento nem sempre funciona do jeito que a gente espera, né? Então, assim, na verdade, eu nunca planejei muito, não. Nem quando que ia vir a primeira, nem quando que ia vir a segunda. Eu só estava no mesmo time da Lu de querer um espaço de tempo curto entre elas, por achar que isso ia ser bom para elas, essa proximidade na idade, né? Delas dividirem amizades, dividirem programas, então não ter aquela coisa de você tem um bebê e uma criança que já não está nem mais querendo ir para parquinho. Então, isso foi uma coisa que a gente pensou. E de cara, a gente sempre imaginou que essa relação de irmão é um baita de um teste e de um estágio para a vida, sabe? Quem é? São as amigas da mamãe, filho. E um estágio para a vida, sabe? Então, essa socialização que muitos pais até buscam na escola, isso começa dentro de casa muito cedo quando se tem irmão. E eu acho que os ganhos nessa relação são muito grandes. E eles levam para a vida, né? Eu tô vendo que você tá desenhando aí as coisas da mamãe todas. Então, assim, não ter irmão estava fora de cogitação pra gente. E um aspecto também muito importante que eu sempre levei em consideração, que a minha melhor amiga é filha única, e a gente divide muitas coisas desde muito cedo, né? Ela é minha amiga, acho que desde que eu tinha uns 10 anos de idade. E ela é filha única, então ela sempre se sentiu e sofreu uma pressão muito grande com as preocupações com o pai, com a mãe, com a avó. E isso sempre foi muito pesado para ela. E ela sempre dizia isso para mim, amiga, por favor, nunca tenha um filho só. E ela falava isso para ela mesma, né? Ela tem um e agora, enfim, está prestes tá se preparando para ter o segundo. E ela fala que não, um filho só de jeito nenhum, por conta do quanto que ela sofreu em se preocupar demais. Não pode bater assim, filho. Em se preocupar demais com as questões do pai, enquanto que os pais se projetavam também demais nela. Isso a Joana. Isso tudo tornou a vida dela um pouco mais, sabe, mais pesada. Mas, Odi, eu entendo o que você está falando, mas acho que também, assim, cada um sente de uma forma, né? Com certeza também tem irmãos que devem ter desejado não ter tido irmão. Ou que viveram a infância toda dividindo as coisas e passaram a vida inteira. Nada garantia, né, Lu? Tem que dividir, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma decisão muito individual e muito da nossa experiência, daquilo que a gente quer para nossa vida, daquilo que a gente busca, né, nesse momento. E da estrutura familiar de cada um, que isso também conta, né? Da estrutura familiar. Isso, na verdade, assim, acho que nenhum planejamento, né, ele resiste à vida real, né? Eu acho que eu realmente não planejei e foi até bom, porque o que me esperou ali foi algo completamente diferente, né? Eu mesma tenho 4 irmãos e isso não foi pré-requisito para eu decidir ter mais de um filho. Não foi a minha relação com os meus irmãos, né? Então, mas
é aquilo, né? O que você projeta como expectativa da sua construção, do seu apoio na construção de uma nova relação, né? Bom, gente, do meu time. Tem muito assunto. Eu acho que é um assunto que dá para a gente ficar falando umas 5 horas, mas eu acho que a gente já falou algumas coisas assim super importantes que vão ajudar a gente a refletir, né? Se você está aqui assistindo e você está pensando em ter mais filhos ou não, enfim, eu acho que já dá para a gente pensar sobre muita coisa. Então, pessoal, se vocês não assinam o nosso canal no YouTube, vai lá, assina, comenta, dá um like, um não like, eu quero ouvir isso, eu quero ouvir aquilo, enfim, se comuniquem com a gente, porque a gente precisa do input de vocês para poder estar trazendo conteúdo bacana, tá bom? Gente, até o próximo episódio. Obrigada e nos vemos em breve. Mães na real, O que é ser mães na real? 1 filho, 2 filhos, 10 filhos, não importa. Entrar em cima da hora, descabelada, com óculos na cabeça, criança chorando, mas assim, tem que gravar, né, gente? Vamos! Vamos que vamos! Beijo! Tchau!